Ok, agora isso. Share screen. Sabe, share screen. Close. Uou. Vocês conectem com a motivação de trazer benefício aos seres, a motivação mais elevada que existe. Se conectem com a intenção de ampliar a mente e se conectar de verdade para trazer benefício a todos os seres sem distinção nos 6 reinos, todos os seres visíveis e invisíveis. Mojen yuji nujan sam pema ge sadum pola ya zen jogi nyodro nye pema jun e de zundra kodu kadro mampeko de ji je zo dadru ji jinje la ji de zo zo guru pema zi ji hum hum mojen yuji nujan sam Pema geza don pola ya tsen chogi nyodrunye. Pema june jezundra kodu kadro mampeko. Jeji jezu dadruji jinji laji jezu zo. Guru pema siji hum hum moin jen yuji nujan sam. Pema geza don pola ya zen jogi nyodrunye. Pema jun e de zundra kodu kadro mampeko. Jeji jezu dadruji jinji loji jezu zo. Guru pema sidi hum. Na fronteira noroeste do país de Ord, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Cid, renomado como aquele que nasceu do lótus. Você está cercado por um vasto séquito de Dakins. Enquanto pratico seguindo seus passos, rogo que se aproxime para considerar suas bênçãos. Sanje Chodam Sochi Chonam La Janju Bardu Dani Chamsu Chi Dagi Jinzo Jinpe Sonan Chi Drola Benje Sanje Dropa Show Sanje Chodam Sochi Chonam La Janju Bardu Dagni Chapsu Chi Dagi Jinzo Jinpe Sonan Chi Drola Penje Zanje Dropa Show Sanje Chodam Sochi Chonam La Janju Bardu Dani Chapsu Chi Dagi Jinzo Jinpe Sonan Chi Drola Penje Zanje Dropa Show. Ok. No Buda, no Dharma, na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. A gente vai começar, a Isla vai compartilhar o texto com vocês. Um minuto, pessoal. Rezem para Guru Rinpoche em 1 minuto. Já começou surpreendente, né? Então, esse é o capítulo 1 do livro de Ó dos Desejos.
Tá aparecendo para vocês? Tá. Ok. Tá. Tá ótimo. Aí pode descer, Isla. A gente vai começar já. Quem quer começar a ler? Posso ler? Por favor. Sansara, se o mundo ao redor parece hostil e sem rumo, se você vive se perguntando sobre o sentido da vida e não encontra respostas, se parece que a alegria nunca é completa e que sempre falta algo, não se culpe. Não é um problema seu. Não pense que você tem algum desajuste ou trauma. O sofrimento permeia todos os seres, e isso não inclui apenas o reino humano. Ele se estende igualmente aos animais, aos seres com e sem corpo, nos inimagináveis modos de existência, por todos os universos. Isso não é propriamente uma boa notícia, mas ao menos pode aliviar o peso de uma possível culpa individual. O objetivo do budismo é trazer uma solução definitiva para esse quadro. Então vejam só, esse ponto ele já é muito interessante, né? Porque eventualmente a gente sente o sofrimento de maneira muito individual, de maneira muito pessoal, mas o sofrimento é a própria condição de base, né? Ele tá, como eu posso dizer, ele tá atravessado desde que a gente não entenda o sentido da realidade, né? Então, isso é bem interessante. Isso é bem interessante. Você perceber a fragilidade dos seus desejos, a falta de sentido das suas orientações. Isso é bem interessante. Bem interessante. O que é realmente a meta? O que é realmente o seu plano? Qual é realmente o seu desejo? São boas perguntas. Porque a morte vem. Para uns ela vai vir mais calma. Vai querer ficar mais tempo com a gente. Para outras ela vai vir mais rápida. Mas não tem como fugir dela. Mas se for agora, qual é realmente o ponto? Às vezes eu fico pensando que só contemplar isso, só olhar para isso, serviria para a gente entender muita coisa. Sobre o que eu estou fazendo da minha vida mesmo. Sobre quanto tempo eu acho que eu tenho. Pode calcular. Pega uma calculadora. Bota assim. O tempo previsto. Quantos anos mais? 20, 30 anos? 40 anos? Qual é realmente o ponto dessa vida? Qual é realmente o ponto? Ok, vamos continuar. Lama usou, né? Abalou. Diz que o objetivo do budismo é uma solução definitiva para esse quadro. Interessante isso. Vamos lá. Continuo? Continua. Vocês também... A gente vai fazer um estudo mais livre, tá? Então, quem quiser falar, pode falar em cima do trecho. Tá bom? Seus pais passaram e passam por essas dificuldades também, assim como os pais, irmãos e primos deles. Quando abriram os olhos para o mundo, viram as limitações de seus próprios pais e pensaram em fazer diferente. Envelheceram, geraram vocês e as dúvidas permaneceram. Não puderam conduzi-los a outra situação que não a mesma. Essa parte é fantástica, né? Eles só conseguiram dar pra gente as caixinhas.
caixinhas da vida afetiva, caixinhas da vida profissional, caixinhas das propriedades. Mas eles não conseguiram dar sabedoria. A gente não entende o que é isso direito. A gente acha que sabe o que é, mas a gente não sabe o que é. A gente é muito pretensioso. Muito pretensioso. A gente não consegue ver que os vícios dos nossos pais são os nossos vícios. Que os processos deles são os nossos processos. Eles não tiveram muita criatividade nesse sentido. A gente segue as mesmas demandas emocionais, as mesmas expectativas emocionais, os mesmos cacuetes a gente segue. É impressionante. Impressionante. A gente não consegue fazer a pergunta certa, porque a gente está se debruçando, tentando responder a pergunta errada. É isso. Tentando seguir a pergunta que nos jogaram. Vamos lá. Pode seguir. Os filhos de vocês também vão defrontar-se com essa situação. Vão vivenciar a insatisfação, a raiva, o orgulho, a inveja, a ignorância. Vão alegrar-se com o que é irreal. Vão buscar apoio onde não há sabedoria. Vão passar por depressões, medos, esperanças infundadas. Vão envelhecer e morrer. Orgulhosos, irão buscar atalhos e fracassar. A vida é paciente para ver as soluções orgulhosas retornarem uma a uma à realidade comum a todos. Quando buscarem novamente o Pode seguir, Tassi. Quando buscarem novamente apoio em vocês, o que dirão? Que ajuda verdadeira poderão dar? Talvez sejam seus próprios pais que venham a pedir ajuda. E o que dirão a eles? É como ver alguém se afogando sem poder ajudar. É como ver a casa queimando e não poder retirar os filhos de dentro. Você pensa que Essa parte assim é muito interessante, gente, assim. Olha com sabedoria, olha com um pouco de generosidade para a tua condição atual. Olha o que realmente é importante, significativo na tua vida. Aquele roteiro de 17 perguntas que eu mando, eventualmente, ele tem toda essa base. Quais são realmente as metas da minha vida? O que agora é importante para mim? Vocês vão ver que a gente, como uma planta viciada, a gente se inclina na direção dos nossos vícios, das nossas dependências, das caixinhas. A gente só consegue raciocinar em cima dessa base. As mesmas bases dos nossos pais. A gente só vai conseguir dar essa base para os nossos filhos. É isso. Nada mais que isso. Eles vão se debater no sofrimento. A gente não vai ter resposta. Se eu sigo a mesma script, o karma é certo. O karma é certo. Então, só esse ponto de compreender a asfixia do samsara levaria a gente a se perguntar qual é realmente o ponto correto da vida. Qual é o eixo? Qual é o eixo? O que eu realmente quero fazer dessa vida? Sabe? Se você não vai ter filhos, pense nos outros seres. Pense em todos os seres. O que você deseja para os outros seres? Mais demanda, mais prisão. Importante a gente entender isso.
Ok. Pode seguir, tá assim. Você pensa que dirige sua vida, mas não consegue parar de fumar, deixar o álcool, abandonar o açúcar, iniciar e manter aquele regime ou levantar mais cedo pela manhã. Por mais que tente evitar a raiva, a depressão e o cansaço aparecem periodicamente. Do mesmo modo, aquela pessoa que você amava ontem e fez votos para amar para sempre, hoje já não parece mais tão atraente. E pessoas que gostavam muito de você agora o tratam com frieza. Assim é o samsara, o mundo condicionado, impermanente, sem um sentido último, cheio de esperança e medo. Então é isso. Você olha os seus desejos, olha as consequências dos seus desejos, olha os esforços que você fez para buscar coisas, olha os castelos, olha os demônios, olha os medos que você teve que sustentar, porque estava se baseando em padrões específicos, se comparando de forma específica, quando não era para se comparar, não era para segurar tão forte, era para se cuidar, era para se olhar, era para te perguntar qual é o meu eixo, o que é que eu estou fazendo aqui. Isso é muito interessante. Isso realmente é um poder grande de despertar a gente. Realmente tem um poder grande. Próxima pessoa para ler. Obrigado, Tassi. Nada. Consegue me ouvir? Sim. Então, nem sempre as inquietações surgem. Na verdade, nos acostumamos às limitações e as julgamos perfeitamente normais. Temos uma doença coletiva que não é reconhecida como tal, mas que também se manifesta como tensão, rosto crispado, problemas cardíacos, relações desarmônicas, incapacidade de ouvir, dificuldade de concentração, inadaptação no trabalho, notas ruins na escola, depressão, isolamento, sensibilidade às críticas, impossibilidade de sentir afeto, falar torrencial, competição contínua, sobressalto constante, satisfação flutuante, insônia, etc. Esses problemas psicossomáticos manifestam-se espontaneamente, inexplicavelmente, sem aviso ou justificativa. O Tobias tá velho, gente. Tadinho. Pode continuar. Desculpa, um amigo meu fez uma encomenda. Concluí Pode seguir, o Kelly, por favor. parágrafo. Sim, pode continuar. Todos esses aspectos são dificuldades, sofrimentos. Buscar resolvê-los, mudando tudo em volta, é a prática mais comum. Ter filhos, marido, esposa, colegas, mudar de casa, de emprego, de cidade, sonhar com a praia, com os picos do Himalaia, com o Nepal, o Tibete, a Índia, com riqueza. Estar em um lugar pensando em outro. Estar com uma pessoa pensando em outra. Estar no trabalho pensando nas férias. A gente, acho curioso, sabe? Eu vejo meus sobrinhos assim. É muito curioso como eles, muito pequenos, eles já copiaram padrões. Mas faz sentido porque a minha sobrinha, ela tem 2 anos. Ela sabe falar fluente português. Então, ela copiou aquilo, sabe? Ela realmente copiou aquilo. Então, ela copiou algumas necessidades de atenção específicas. Ele também copiou. Meu sobrinho tem 5. Isso é bem interessante. A gente se acostumou com dispositivos de sofrimento. A gente se acostumou a realmente a... Ai, meu Deus, aconteceu alguma coisa aqui, a Isla me ajuda. A gente se acostumou... Aqui tá tudo bem. Recebe a encomenda aí que você fica tranquilo. Não, aqui eu tô só me vendo agora. É Não, assim mas mesmo? tá tudo ok, tá todo mundo nos seus lugares. O texto tá aí?
texto está aqui, está todo mundo aqui. Você tá... O texto está aí ainda? Aham. Ah, agora eu resolvi. Tá bom. Mas então, o que a gente faz? A gente copiou dispositivos sutis de sofrimento. Dispositivos sutis com expectativas congeladas. A gente se acostumou à ansiedade, se acostumou à depressão, se acostumou a se isolar, se acostumou a só estar com as pessoas, a não conseguir não parar de falar, se acostumou aos nossos raciocínios muito elaborados mentais. A gente se acostumou a padrões específicos. Então, é muito interessante isso. Todas as nossas tentativas de solução, elas são causais. Eu tento mudar de uma coisa para outra. Às vezes, de fato, esse é o ponto. A pessoa precisa mudar de casa, mas ela não tem força. A pessoa precisa deixar aquela pessoa, ela não tem força. Porque o dispositivo dela é muito arraigado. De fato, ir para a Índia podia ser super interessante para uma pessoa que está muito acomodada. Né? Mas para uma pessoa que viaja muito, esse não é o ponto. Isso é curioso. A gente tenta resolver o mundo manipulando o mundo. Um ponto para o outro, um ponto para o outro. Mas esses pontos, eles não vão muito longe, né? Eles não chegam muito longe. Muito interessante perceber isso. Tem questões que, se elas não forem respondidas logo, nossa ansiedade não vai diminuir. As nossas questões não vão diminuir. É muito importante admitir isso, gente. Admitir a limitação do que a gente recebeu, sabe? Das caixinhas que a gente recebeu, dos dispositivos que a gente recebeu. Muito importante dizer, não é isso. Eu estou fazendo, mas não é isso. Ou eu estou fazendo isso sabendo o papel disso na minha prática. Aí faz sentido. Isso é mandala, né? Isso é a construção, passar o fio, aí faz sentido. Mas achar que as outras questões da vida são prioritárias vai dar confusão. Vai causar sofrimento. Os dispositivos todos do Sansara internalizados, eles estão ligados a isso. A expectativa de felicidade externa, que vai inevitavelmente, por um padrão congelado, por uma forma fixa de ver o mundo, vai causar frustração, vai machucar você, vai machucar os outros. Ok. Quem pode continuar a leitura depois de Kelly? Eu vou seguir. Por favor. Ilusões perturbadoras. Essas dificuldades não são novas. No Shurangama Sutra, o Buda diz a Ananda, seu discípulo dileto: Ananda, desde épocas infinitamente remotas, de vida em vida, todos os seres sencientes, os seres que se movem pela mente kármica e vivem a experiência dos 6 reinos do Sansara, têm mantido suas ilusões perturbadoras. Sob o poder de seus karmas individuais, direcionam seu desenvolvimento natural de forma condicionada, tal como o quiabo, que, quando aberto, sempre oferece 3 sementes em cada grupo. A razão Lilian, pode repetir esse trecho, por favor? Eu acho que o Buda sempre é muito fechação. Então tem que voltar o... Isla, sobe um pouquinho de novo. Isso. Aí. Essas dificuldades não são novas. No Surangama Sutra, o Buda diz a Ananda, seu discípulo dileto: Ananda, desde épocas infinitamente remotas, de vida em vida, todos os seres sencientes,
os seres que se movem pela mente kármica e vivem a experiência dos 6 reinos de Sansara, têm mantido suas ilusões perturbadoras. Sob o poder de seus karmas individuais, direcionam seu desenvolvimento natural de forma condicionada, tal como o quiabo, que, quando aberto, sempre oferece 3 sementes em cada grupo. Gente, por favor, preste atenção no que o Buda está dizendo. O Buda está falando que se a visão está presa, os seres vão achar que a natureza da realidade é uma esperança, uma expectativa específica de felicidade. Eles não conseguem ver a natureza criativa da mente. Eles não conseguem beber da própria energia. Eles sempre vão estar baseados nas marcas que eles receberam. Isso é natural. Natural. Então, a partir de uma visão limitada, de uma visão condicionada, de uma visão viciada, eles só conseguem vício, condicionamento e limitação. Só que eles se acham. Eles acham que aquilo faz sentido. Eles têm uma certeza de um eu, de uma orientação. Só que esse eu, o próprio vício e condicionamento está na base dele. Então ele não consegue ver a realidade como ela é. Ele só usa a visão individual dele, a perspectiva dele para olhar a realidade. Por isso ele vai sofrer. Ok, Lili, pode continuar. A razão pela qual nem todos os discípulos devotados atingiram a suprema iluminação é não terem sido capazes de compreender os 2 princípios básicos fundamentais. Assim, tornaram-se mentalmente confusos e caíram em práticas errôneas. É como se estivessem tentando preparar finas iguarias, cozinhando pedras e areia. A nada chegarão, mesmo que tentem por incontáveis kalpas. Quais são esses 2 princípios, Ananda? O primeiro refere-se à causa básica da sucessão de mortes e renascimentos, desde tempos sem início. É o princípio expansivo da dualidade, individualização, manifestação, transformação e sucessão. O segundo princípio fundamental é a pura unidade, a iluminação, existente desde tempos sem início, buscando-o no brilho de sua própria natureza. Esse espírito unificador pode ser descoberto e vivenciado, mesmo sobre a variedade de causas e condições. Gente, o que é que o Buda está falando? O famoso cala a boca. O que é que o Buda está dizendo, né? O Buda está chamando a atenção ao seguinte: existem os 12 elos. Se você perde a compreensão de quem você é, você se torna refém das marcas do que dizem para você o que você é. Olha isso, gente. Se você não sabe quem você é, você se torna refém do que dizem para você o que você é. Então, os 12 elos se instalam. As marcas condicionam a sua energia condiciona a sua busca condiciona o seu corpo condiciona seu contato condiciona seus afetos, suas afinidades condicionam seus desejos condicionam suas conquistas condicionam suas visões de mundo, seus mundos condicionam suas urgências condicionam suas derrotas. O Sansara é trágico por isso, porque tudo que é criado desmancha no ar. Todas as expectativas sobre o mundo construído vão ser frustradas, porque na natureza
do construído se esvoaçar, se desfazer, se liquefazer. Essa é a natureza do construído. Então, esse é o caminho do samsara. Buscar refúgio no que é transitório, no que não tem sentido. Por outro lado, se eu busco a minha própria natureza, se eu unifico a minha natureza, mesmo a variedade de causas e condições, eu sigo vendo o brilho em mim e nos outros. Eu sigo vendo o todo em mim e nos outros. Eu tenho uma experiência disso. Eu tenho um corpo que entende isso. Eu tenho afinidade com isso. Esse é o ponto todo. Em nós, o que é em nós que não busca a iluminação é porque a gente tem afinidade com o sofrimento, com a expectativa de satisfação em coisas que não vão dar satisfação. Ok? Pode seguir, Lili. Pode seguir? No Surangama Sutra, o Buda ensina que os seres sencientes, desde tempos sem início, buscam as soluções externamente, e isso os leva à expansão e sofrimento. Expansão porque estão constantemente desejando, construindo, criando, modificando. E sofrimento porque tudo o que desejam, constroem, criam ou modificam é impermanente. Tem começo, meio e fim. Além disso, nem sempre obtêm o que desejam e frequentemente se defrontam com o que não querem. Por esse caminho, não chegam a lugar algum. Os seres movem-se pela insatisfação e obtêm o sofrimento como resultado. O Buda diz também que a iluminação está na própria natureza básica da mente, um princípio fundamental unificador, puro, perfeito, sem obstruções, totalmente abrangente, além do espaço e do tempo, e ainda assim capaz de ser vivenciado mesmo sob vários tipos de condições. Nas palavras de Sua Eminência Jamgon Kong Trul Rinpoche III, a experiência da mente não obstruída vem da prática da estabilidade sobre sua natureza básica. A visão não obstruída é que se chama de claridade ou luminosidade da mente. Não reconhecendo a natureza fundamental não condicionada, temos a noção de objetos ou de outros e nos fixamos nisso. A natureza básica da mente está além de surgimentos e desaparecimentos, de obstruções e sensações, de fixação em um ponto. Ok, então esse é todo o caminho, né? É perceber a natureza criativa, sempre presente, luminosa, aberta, disponível. Entender que o corpo é essa natureza aberta e criativa, que a vida é essa natureza aberta e criativa, que as obstruções, que as caixinhas são essa natureza aberta e criativa, que não tem nenhum ponto da realidade que não é essa natureza aberta e criativa. Esse é realmente o nosso ponto. A verdade sobre isso, a estabilidade disso, é a nossa meta. É a melhor herança que a gente pode dar para os nossos filhos, para as pessoas que a gente ama. Colocar essa meta. Reconhecer quem eu sou de verdade. Reconhecer a minha relação misteriosa com a realidade. Não é o eu que faz isso. É o silêncio. É o silêncio que faz isso. Quem pode continuar o texto? Eu posso, João. Por favor. A busca da estabilidade na natureza básica da mente é o caminho direto da meditação, aquele no qual se busca praticar a mente liberta, a condição de libertação.
Reconhecendo que a natureza intrínseca de cada ser é a liberdade e a iluminação, a mesma essência do Buda, praticar é sentar, relaxar a mente e deixá-la, por si mesmo, repousar em sua condição natural. Não há nada a ser buscado ou rejeitado, apenas repousa-se na condição natural. Imagine um copo com água turva que, pelo repouso, decanta e se torna cristalina. Opa! Não é algo voltado a acumular méritos para o futuro, é a própria prática da iluminação. Acho que faltou um trecho, Isla. Jé, imagine um copo com água turva que pelo repouso decanta e se torna cristalino. Com a prática contínua e gradual, a mente começa a clarear por si mesma e termina por revelar sua natureza pura e cristalina. Não é algo voltado a acumular méritos para o futuro, é a própria prática da iluminação. Isso. Quanto mais eu me exponho para compreender a natureza básica, mais eu tenho condição realmente de sentir a experiência disso. Ok? Então, esse é o ponto. Isso é um caminho gradual, mas é como se fosse um caminho precioso. Não há meta mais importante da vida do que essa. Se eu botar outra meta na minha vida, eu vou ter confusão. Eu vou ter confusão. Então, eu queria que a gente fizesse um pouco de prática agora. Vamos fazer a prática. Isla, pode voltar. A gente fazer um pensar, contemplar e repousar. Sobre aquele trecho que fala. Sobe um pouco a Isla, por favor. Só um minuto. Aqui, ó. No Suragama Sutra, o Buda ensina que os seres sencientes, desde o tempo sem início, buscam as soluções externamente. Isso os leva à expansão e sofrimento. Expansão porque estão constantemente desejando, construindo, criando, modificando. E sofrimento porque tudo que desejam, constroem, criam ou modificam é impermanente. Tem começo, meio e fim. Além disso, nem sempre obtêm o que desejam e frequentemente se defrontam com o que não querem. Por esse caminho, não chegam a lugar algum. Os seres movem-se pela insatisfação e obtêm sofrimento como resultado. Então, agora, inspire e expire. Repita em voz baixa esse trecho. Que tipo de desejos você vê os seres ao seu redor procurando? Não pense em você agora, pense nos seres, na sua família, nos seus amigos. O que é que eles estão desejando? Olhe para você mesma, olhe para você mesmo agora. Quais são as suas prioridades?
O que você vem desejando para a sua vida? Você reconhece toda a frustração que os seus desejos trouxeram para você? Você reconhece toda a frustração que os desejos das pessoas que você ama trouxeram para elas? O que aconteceria se você se dedicasse à sua prática, à compreensão da sua mente e oferecesse isso para as pessoas que você ama? Inspire, expire. O que aconteceria se as pessoas que você ama descobrissem a natureza da mente, relaxassem finalmente e se dedicassem a trazer benefício uns para os outros? O que você acha que ia acontecer? Inspire, expire. Se tudo ao seu redor é impermanente, se você mesma é impermanente, faz sentido buscar felicidade com ideias fixas, ou se manter congelado, congelando? Isso faz sentido? Faz sentido permitir ou achar natural as pessoas que você ama estarem congeladas, congelando diante da impermanência, da efemeridade? Respire. O que o sofrimento ensinou a você? Você entendeu as lições do sofrimento? Ou você culpou algo ou alguém?
As pessoas que você ama aprenderam a lição do sofrimento ou se acostumaram a ele. Inspire e expire. Converse com você mesma, com você mesmo. Inspirando, expirando, olha o seu coração. Você deseja entender a natureza da sua mente para ajudar as pessoas que você ama diante dessa vida tão efêmera. Inspire e expire dentro desse desejo. Você transformaria a sua vida para ajudar um ser a ser feliz, de verdade. Inspire e expire. Você percebe a sua relação com todos os seres, sem exceção. Como a sua vida importa na vida deles. Inspire e expire. Você reconhece que ao melhorar sua compreensão de si mesma, a compreensão da sua mente, você permite que mais seres sejam felizes de verdade. Inspire e expire. Faz sentido dedicar a sua vida da hora que você acorda, à hora que você dorme, para de alguma forma trazer benefício aos seres? Mais e mais um pouco, cada vez mais um pouco. Inspire e expire. Relaxe. Retorne. A gente vai fazer agora uma conversa. Alguém quer falar alguma coisa? Deu para fazer a prática? Deus, foi ótimo, João. Obrigada. A gente precisa sempre, sabe, gente, orientar a nossa vida, assim. Às vezes eu tenho vontade de fazer só isso, assim, sabe?
Do tipo a gente poder orientar a vida mesmo. Se você orientar e organizar a sua vida nessa direção, fica tudo muito claro, sabe? Quanto mais você enfeita, quanto mais você inventa questões, joga as questões para o outro, isso dá muito trabalho. Muito trabalho. Quanto mais você segue as caixinhas que deram para você, as caixinhas que você criou quando você estava se formando também, isso dá muito trabalho. Porque todas essas caixinhas estão viciadas. Você criou formas específicas de sentir, formas específicas de ser. Então, essas formas elas já pressupõem uma derrota, porque o mundo não é do seu jeito. O mundo é livre de você. A gente está o tempo todo lidando com a nossa derrota, a derrota do nosso eu. E por isso a gente cria experiências de sofrimento. Mas quando o Lama diz no começo do texto que a vida não é para a gente criar sofrimento, então esse é um ponto interessante, né? Esse é um ponto interessante. Porque se você se compreende como um fluxo, você vê que o que está acontecendo é uma dança de energia, uma dança de doação, só isso. Quanto mais você entende o princípio da dança, mais você está feliz e pode ajudar as pessoas. Quanto menos você entende que é uma dança, quanto mais você acha que é seu processo individual, em cima de uma caixinha ou algumas caixinhas específicas, muitas vezes pré-orientadas, pré-determinadas. Você nem vê elas direito, elas só ficam, né, fazendo voodoo de você, mais você sofre. Então é preciso zerar, né, limpar a mente, limpar a mente. Saber que o céu, o espaço, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. A abertura, ela nos compõe, o céu nos compõe. Então somos filhos do céu. Como tudo que existe é filho do céu. Repousar nisso. Encontrar o princípio unificador que o Buda fala. Bonito demais isso, né? O princípio unificador. Você e o todo. Relaxar aí. Muito bom. Isso devia ser a nossa meta. Devia ser a nossa meta. Então é muito importante, sistematicamente, você conversa com você mesmo. Você conversa com você mesmo. Se por acaso vocês localizam necessidade de mudar padrões muito arraigados, vocês podem fazer práticas mais longas, né, de motivação, de olhar para aquilo, respirar aquilo. É nesse sentido. Quem mais quer falar? Pode falar. Quem é? Priscila. Mas, Oi, Priscila. durante a prática, eu senti, quando você começa a falar sobre querer ajudar o outro, dentro da minha profissão a gente tem essa tendência, assim, alguns têm essa tendência, né? A gente está estudando. Uhum. Mas eu senti um pouco de medo, porque é incrível o quanto a gente tem medo de sofrer, né? A gente vai até um limite Uhum. em que o outro nos dá. E às vezes é muito difícil Uhum. a gente até aceitar esse limite, né? A respeitar É esse limite. verdade. Quando a gente enxerga que isso é uma presunção, eu coloco isso como uma presunção, que o outro pode ser melhor, ou pode estar melhor, ou pode não sofrer, quando ele nos impõe Uhum.
limite, quando ele coloca um território dele e fala daqui você não passa, é como querer um prato de comida. Uhum. Você quer ver que a pessoa está passando fome, ela não querer um prato de comida, isso causa sofrimento na gente. E Uhum. com isso, então, Isso é interessante, né? Mas isso é assim, às vezes a pessoa ela não, se a pessoa tem fome, ela vai querer o prato de comida. esses tempos eu Agora pode ser que ela esteja precisando de outra coisa. Pode ser que ela esteja viciada em crack. pois é, Então ela não vai querer o prato de comida. Então ela está pedindo outro tipo de instrução, né? Aí a gente sabe ajudar ou não? Se eu só sei dar comida, não é isso que ele precisa. essa Esse ponto é flexibilidade, bem interessante, né? Esse ponto é bem interessante. Porque a nossa limitação do que eu acho que eu sei ajudar o outro. A gente não sabe ajudar as pessoas. Não sabe ajudar. A gente acha que sabe. A gente tem boa vontade, mas a gente não sabe. Então a gente tem que ter sabedoria. A gente tem que praticar mais. Eu já vi grandes mestres falando isso. Pergunta a Lama Santin, pergunta a Shaggy do Cadro, pergunta a Sogyal Rinpoche, a Dzonza Khyentse Rinpoche, a Dzigakontro Rinpoche, a Jetsuma Tenzin Palmo, a Karma Lekshi. Eles dizem, tem que meditar muito. Eles devem dizer, eu tenho que fazer mais retiro. A gente tem que praticar mais. Tem que praticar mais. Para ter mais sabedoria, sabe? Eu tenho que ter as duas coisas. Eu tenho que querer ajudar, mas eu tenho que ter meu eixo. Porque é no meu silêncio que eu vou poder entender os seres. Vou poder entender os seres. ontem, João, durante o almoço do retiro, eu sentei à mesa junto com o pessoal, né, a Thay, e eu estava comentando sobre o meu trabalho. E um senhor que estava sentado na minha frente, que eu não sei o nome, não gravei o nome, eu trabalho com sustentabilidade, né, desenvolvimento sustentável, designer, e falar em sustentabilidade e design é uma coisa muito complicada. E ele me fez uma pergunta, ele falou, as empresas, como é que as empresas compram isso, compram essa historinha da sustentabilidade? Aí eu olhei para ele e você tem que saber como falar, você tem que saber como chegar até a pessoa e falar na linguagem dele. Se ele entende a linguagem financeira, você tem que mostrar para ele que ele vai ter um ganho. Então, se eu disser para ele, como já aconteceu, né? Se eu chegar para um da madeira que você usa para fazer uma mesma cadeira com a mesma estrutura, com a mesma qualidade, você vai estar usando metade dessa madeira e ao mesmo tempo ainda você pode dizer ao seu cliente que você está salvando a eu falei, ele vai entender que ele vai gastar metade do dinheiro que ele pegaria para fazer o mesmo objeto e pode vender pelo mesmo preço. Então, é uma questão de sedução. Você tem que seduzir a pessoa na linguagem dela. Né? E a sensibilidade, às vezes a gente tem em algumas áreas, mas não tem na outra. Né? Essa sensibilidade de seduzir, ouvir a pessoa para criar a sedução que vai atraí-la e que depois, com o tempo, ela compreende outras coisas. Né? E mesmo sem essa intenção de que ela compreenda mais tarde, mas desde que ela colabore, trabalhe colaborativamente para que aquilo faça uma melhora positiva. Então, nossa, interessante ter pensado nisso. Pois é essa linguagem da sedução. A linguagem da sedução às vezes ajuda. É isso. Obrigada, João. Nada, Pri. Nada, linda. João? Oi, Marta. É Celi. É Sally? Oi, Sally. Boa noite. Oi, lindano. Ô, João, eu vi há pouco tempo, sabe? Achei interessante.
falando, a gente só pode ajudar com compaixão, né? Tem até amor e Uhum. compaixão. Eu não ajuda. Mas uma coisa que eu aprendi há pouco tempo, que achei bem interessante, é que antes da compaixão existe o sofrimento empático. Existe a empatia, Uhum. né? O sofrimento empático. Você tem de realmente se colocar no lugar do outro, sofrer. Uhum. Aí então, e daí nasce uma luz assim, bem do coração, sabe? Que é a vontade de ajudar o outro. Então aí esse sofrimento se acaba, né? E passa a ser se transforma no meio de ajudar realmente o outro, sabe? Mas o que eu Uhum. achei interessante foi essa história da empatia, sabe? Do sofrimento empático, né? Que às vezes a gente realmente tem medo de sofrer, né? Eu já fiz É. alguns trabalhos voluntários em hospital com criança com câncer. Eu tinha um medo de me envolver tão grande. Mas quando eu perdi o medo, sabe? Quando eu perdi o medo, o mais queria era ajudar aquela criança, nem que fosse por algumas horas, sabe? Mas no início eu Uhum. tinha um medo tão grande que eu não queria nem me aproximar muito, assim, de saber como era o nome, de saber qual é a doença realmente que ela estava, qual era o tipo de câncer dela. Eu ficava assim, sabe, meio afastada. Mas Uhum. aí eu compreendi o que é simpatia, sabe? Quando eu ouvi falar de simpatia, eu disse, por isso que eu notei que o meu trabalho no final foi diferente do início. Porque no início era um medo tão grande de sofrer, sabe? Que eu não conseguia ter empatia. Meu medo de Uhum. sofrer me afastava um pouco, de me envolver com o sofrimento daquelas crianças, sabe? Mas Uhum. daí, quando eu perdi esse medo, aí eu passei realmente a ajudar um pouco, sabe? A encontrar alguma solução. Poderoso isso, né, Celine? Aí eu entendi essa história da empatia, sabe? Realmente, a gente tem de perder o medo a gente tem que se Uhum. colocar realmente no lugar do outro. Sofrer. Era isso, João. Valeu, Celine. É só isso mesmo. Muito bom. E a prática? Como é que vocês se sentiram com a prática? Vocês conseguiram essa parte do Lama é mais chocante, né? Ele tenta levantar um pouco a gente. Oi, João, acho que é o da Marta Rosa. O microfone dela, fecha aí. Martinha quer falar? Mas eu não consigo. Conseguiu. Alô? Oi, Já? tô ouvindo. Tudo bem, boa noite. Tudo bom. Boa noite. Eu estou lendo um livro e queria chamar de hoje. Martinha tá meio ruim, eu não tô te escutando, não. Fala um pouco mais. Então, Agora sim. eu queria que você falasse um pouco mais sobre ajudar o outro, porque nesse processo a gente está de autoconhecimento, no meio de outros, foi indo para ajudar o outro. Eu não tô te ouvindo bem. Tu quer escrever e a gente lê? Acho que o microfone tá ruim aí. Tá bom, aguardo tu escrever. Tá dando erro no microfone, eu não tô te ouvindo. A gente não tá preparado para ajudar o outro. Mas ao mesmo tempo, se eu não me debruço sobre o outro, eu não saio da minha caixinha. Eu não saio da minha bolha. Então, quando você entende que qual o sentido da sua vida, o sentido da vida ser oferecimento, você entende a importância da meditação.
A meditação é um lugar de treino da sabedoria. Então, quando a gente tem isso, a gente tem mais capacidade de ajudar. Quando a gente não tem isso, a gente só tem o nosso eu. Então, não existe, né? A prática sempre envolve gerar mérito, gerar sabedoria e exige olhar o outro, saber olhar o outro, porque o outro é você, o outro quebra você da sua história, da sua bolha. Mas para isso, você tem que ter sabedoria, porque se o outro tiver sedução, você se deixa seduzir. Se o outro tiver raiva, você vai ter raiva. Se o outro tem carência, você vai ter carência. Se o outro for competir, você vai competir. A gente não tem estabilidade nenhuma. Se o outro tiver raiva, você vai ter orgulho. Isso não tem sentido. Então, como olhar para o outro? Isso é a sabedoria. A gente tem que saber mesmo na nossa vida quais são as perguntas importantes, sabe, gente? Aí, Alguns... E essa busca de qual é o meu propósito de vida pode levar a busca, dizer, pode. Eu posso ter várias metas, mas que todas as minhas metas estejam conectadas com a minha prática, com a minha compreensão do que é a sabedoria. Isso é um ponto muito importante. Que eu não deixe a caixinha que eu recebi orientar quem eu sou. Que eu possa dizer quem eu quero ser a partir de uma visão de sabedoria. O Sansara tem as buscas e as metas do Sansara, né? São em si mesmas ligadas à satisfação externa. As nossas metas são de aumentar a satisfação interna e a capacidade de oferecimento a partir disso. É um pouco a mesma força que eu olho para o Sansara, eu posso olhar para a minha mente. A mesma energia que eu me debruço sobre as questões do mundo, eu posso olhar a minha mente. Só que eu não entendo isso, né? Porque as caixinhas orientam o meu processo cognitivo. Mas eu não preciso dos olhos, não preciso dos ouvidos. Eu posso colocar a mente para dentro e respirar na mente. Perceber que há uma qualidade sutil por detrás. Ir para dentro e ajudar o outro. Ajudar o outro a ir para dentro e aliviar as caixinhas dele, as histórias que ele conta. Esse é o ponto. Eu que João. agradeço, Martinha. Oi. Oi, meu amor, deixa eu te perguntar uma coisa. Deixo. Assim, eu fiquei pensando no texto, e aí para tentar entender. Porque ele vai colocando, né, o budismo trazendo essa felicidade definitiva. Uhum. Aí ele menciona lá pelo Sansara, que aquelas construções não vão trazer frustrações que tem início, meio e fim. E se eu entendi direito, ele dizia que isso era uma impermanência dentro do Sansara. Isso. E ao mesmo tempo, então assim, eu fiquei pensando sobre a felicidade definitiva, que me parece então uma coisa permanente, né? Você vai falar definitivo, parece que é uma coisa assim permanente. E aí a chamata, né? Chamata de espaço, e aí sempre falando nisso, sobre o ar e o espaço como fluxo e movimento. E aí isso me remete um pouco à impermanência. Aí eu fiquei assim, só querendo refletir toda essa coisa da impermanência como um lugar dentro do Sansara que nos traz frustração, ao mesmo tempo sendo ela esse lugar das chamatas que nos traz fluxo e movimento, mas partindo daquele fundamento da felicidade definitiva, permanente. Poderoso. 10 pontos para a Grifinória. Impermanência é uma forma grosseira de olhar para a vida. Porque a vida é fluxo. Eu só posso falar de impermanência
se eu estou procurando algum tipo de permanência, mas não há tal coisa. Eu sou fluxo, tudo ao meu redor é fluxo. É um fluxo criativo. Inspire e expire dentro disso. Pronto, acabou os problemas. Dá para entender, Lili? Eu entendo, eu entendo. E, inclusive, eu acho importantíssimo e fundamental para poder seguir, e eu tenho sentido exatamente dessa maneira. O fluxo e o movimento, inclusive essa semana, em algum momento, Uhum. o sentimento e a emoção do ciúme me toma, e aí eu não vou respirar, fluxo e movimento, isso não é meu, e É. aquilo funciona, e eu me vi livre, beleza. Mas a minha pergunta é só porque lá no início fala sobre traz, né, o budismo trazendo a felicidade definitiva, assim como, por exemplo, no Reiki também aqui, né, eles colocam o Reiki como um convite à paz e à felicidade também permanente. E se não é Uhum. permanente, sabe? Se não é permanência, Mas o fluxo é permanente. tá. Então é isso, é sobre isso que eu quero entender. Que eu imagino que seja isso. Eu fiquei pensando quando tu estavas falando sobre a dança. Então, assim, de Uhum. haver porque o movimento, ele também, assim, tem uma permanência no movimento, né? Porque se não fosse Isso. permanente, ele era parado. Então, É, existe há um uma certa... fluxo. Só que o problema é que eu não fui treinado a reconhecer o fluxo. Eu fui treinado a acreditar que eu sou um eu, que eu sou algo congelado e que eu preciso de algo congelado. Por isso eu tenho ciúme. Por isso que eu tenho caixinhas pré-determinadas, fixas, que querem algo da realidade de forma fixa. Eles não querem outras coisas, eles querem isso. Então, há uma pré-determinação congelada. Eu quero capturar a realidade, mas a realidade ela não pode ser capturada. Então, se eu entendo isso, eu tenho maestria na dança, porque eu sei que eu sou parte do fluxo. Só que eu sei disso como experiência, como processo cognitivo. Só que o nosso processo cognitivo, ele está baseado numa ideia fixa de eu, uma ideia permanente de eu. Por isso eu sofro, porque eu quero impor o meu eu sobre a realidade. A realidade é um rabo de baleia. Só que eu também sou um rabo de baleia. Só que eu não percebo. O dia de hoje já passou. Já segui a transição. Eu também sou fluxo. Eu estou indo na direção da minha união com a terra, o fogo, a água e o ar. Estou indo nessa direção. Só que eu não percebo. Eu insisto em ser João. Eu não me vejo como a dança dos elementos. Eu não me vejo como a dança da luminosidade com a vacuidade. Só que tudo é essa dança. Não tem nada além dessa dança. Então eu preciso, na prática, que é um aspecto formal, entender essa dança e usar o recurso que reconhece essa dança. Então aí não vai mais haver impermanência, só fluxo. E é um fluxo permanente. Só que eu entendo isso. Eu entendo que eu sou fluxo. Eu não uso João para falar de mim. Só se for João barra fluxo. Eu posso ser João água, João fogo, João terra, João ar, João compaixão, João amor, João estabilidade, João sabedoria. Eu posso ter vários nomes. Eu tenho vários nomes. Dá para entender ele? Dá sim. Por isso que o budismo vai resolver o problema definitivamente, porque o problema está ligado a uma expectativa específica sobre a realidade. Não é esse o ponto. Você já é a natureza da realidade. Você já é um pedaço do universo criativo. Você já é parte do fluxo. Então não é fora. Não está em algo, não está em alguém. Está na sua capacidade de relaxar e encontrar isso em você. Eu estou sentindo agora da seguinte maneira, né? Entender assim, a felicidade permanente dentro de um fluxo de unidade, né? Quando a gente também sente isso tudo. E aí é isso. Mas é isso. Muito Beijo. bom. Lindo. Que é isso, amiga. Cati, quem mais quer falar? Ô, João, Oi.
É, fazendo a prática, eu percebi assim que as coisas que eu vou buscar fora, eu já tenho os desejos dela nesse momento, sabe? Naquele momento da Uhum, orientação que tu falou assim, pensa no que você está desejando, tal. E aí eu fui soltando assim, tipo, eu esqueci o nome do, tem um processo, é tipo pensamento automático. Aí foi vindo uma atrás da outra e eu fui vendo um caminho sendo percorrido, sendo traçado. E aí, como eu já conheço esse caminho, porque evidentemente eu já segui ele algumas outras vezes, eu já sei onde ele vai dar. E a outra parte, uhum, quando eu penso também nas pessoas que eu amo e eu vejo onde elas buscaram essa felicidade fora e que também hoje sofrem por isso, o que dá mais compaixão é ver que por não conhecer justamente a natureza da mente, elas ainda em algum momento vão buscar ou estão buscando, vão insistir em dar certo aquilo que elas é, desejavam. E enquanto não deu certo, agora estão culpando um monte de vicissitudes, inclusive pessoas que atrapalharam, ou inveja, uhum, ou má sorte, ou coisas de família, ou karma, não sei o quê, sem perceber que foi tudo uma criação, tudo uma construção, sabe? A gente foi criando, foi construindo, foi desejando, a gente sofre, mas a gente não larga totalmente. A gente, de uhum. certa forma, ainda quer aquilo, mesmo que essa roupa que a gente quer vestir já nem cabe mais em nós, sabe? Mas a gente quer ter ela só para dizer que conseguiu. Que louco isso. É isso mesmo. A gente tá insistindo porque foi o mundo que nos foi dado, mas a gente não tá aqui para esse mundo. A gente tá aqui para criar a nossa compreensão do mundo, né? Isso é outra coisa. A prática ela é muito radical nesse aspecto, né? O Buda tem uma boca muito grande. Ele quer que a gente mergulhe na compreensão de quem a gente é de verdade. Que a gente destrua a ilusão que nos perturba. Que a gente seja capaz de transcendê-la, descobrir a realidade como ela é. Só que nossos familiares, o mundo ao nosso redor, só sabe seguir as marcas. Para isso, veja a doença e veja a morte. Eles realmente têm o poder de fazer a gente despertar. Aham. Realmente tem esse poder. Porque mostra toda a decrepitude, toda a frustração daquilo, né? A gente pode realmente aproveitar a nossa doença, eventualmente a nossa morte para e a morte das pessoas que a gente ama para ir além. Você sabe que aqui no interior é muito comum a gente ir em velórios, né? Ou participar dos enterros aqui Uhum, na cidade. E eu cresci fazendo isso, assim, com minha mãe. Mas foi só mais recente que eu comecei a sacar isso, que naquele momento todas as pessoas que estavam ali diante do caixão, elas tinham caía a ficha, sabe? Às vezes até quando um padre estava fazendo recomendando o corpo, ele sempre dizia algo fazendo uma referência, tipo, ao teu destino, enquanto morte vai chegar, e o que é que tu tá fazendo? Como tu tá se preparando para isso, sabe? O que tu tem feito? uhum. Só que isso é um efeito que dura no momento, né? Depois a gente acaba esquecendo de alguma forma. Mas é bem real isso. Bem É doido. isso mesmo. Contemplar a morte, o sofrimento da nossa família, os padrões de sofrimento arraigados, as doenças estabelecidas, é muito poderoso, muito poderoso. A gente realmente tem a chance de abrir mais a mente. Abrir mais a mente. Eu realmente recomendo isso. Valeu. Cris, quer falar? Você tá aí toda bonita. Uhum. Não? Vamos dedicar. Vai dedicar a Isla. A Isla, eu tenho mais 5 minutos. Ah, tá bom, tá bom. Ah, ok. Usa Você 3 tá... aí, Eu depois a falo, gente eu medita. falo. Eu o que, Luiz? Fala, Luiz. Posso falar? Pode? Eu A tava com a dedicação? ideia. Ah, sim, Não, não. Pode falar. Diz, é para Luiz. dedicar agora, eu posso falar no Não, próximo. não. Não, Luiz, fala, por favor. Não, não, eu ia falar já com a ideia fixa. Aí eu ouvi Vivi, fiquei meio confuso. Mas vou ver o que é que sai. Tipo, eu tava Tá bom. ouvindo
todo o texto, a leitura, e tipo, nada daquilo me pegava, sabe? Principalmente o início, assim, o budismo como solução de tudo. E lá, meu Deus, autoajuda, mais uma pessoa que acha que tem a solução para tudo. E eu É, ia passando, ai, que saco, vou parar com isso. Aí na prática, também eu tava nessa mesma vibe. Aí você pediu para, tipo, esqueça um pouco você e foque nos outros. uhum, Aí quando eu fiz isso, já começou que meio me pegar. aham, Mas, porque são coisas que eu tenho muita consciência, tipo, de que o mundo precisa de ajuda e coisa e tal, e vivi uhum, falando isso. Eu fico interessado, eu fico querendo saber o que é que a família dela tem, como eu poderia ajudar, ou sei lá o quê. Mas quando volta pra mim, tipo, a minha vontade é de nada, em lugar nenhum, uhum, com ninguém. Isso que eu acho muito, uhum, porque é tipo uhum, um oposto do Luiz Felipe que eu sempre fui na minha vida. E agora eu vejo uhum, tipo, um estranho, que não quer uhum, nada, que não tem dúvida nenhuma, e que não quer estar uhum. em lugar nenhum e com ninguém. Isso que eu acho meio bizarro, sabe? Também não Mas sei tá o tudo quanto é certo, sincero Luiz. isso, sabe? Isso é maravilhoso também. Se tu entregar a tua vida para trazer benefício aos seres, tá tudo certo. Porque na verdade a gente chega na limitação, né, da nossa. Não há outra coisa para fazer na vida a não ser isso. E quando tu cuidar dos outros, tu vai se cuidar. Tu vai precisar cuidar da tua alimentação se tu é um nutricionista. Tu vai precisar cuidar da tua mente se tu quer que a pessoa mude o comportamento dela. Então tu já pode começar pelo Mahayana, que é tipo, olha os outros, olha o que eles precisam. Jesus tem uma frase bonita nele, diz, quem quiser se salvar, dê a sua vida, né? Ofereça a sua vida. Se tu fizer isso, tá tudo certo. Não porque tu parece com Jesus, mas, mas é, sabe, é se entregar. Se tu já vai por aí, tá tudo certo. Tu olha, tu pode ajudar muita gente. Né? Pode ajudar Então vou muita ter que gente. aprender meio que como me esquecer, né? Isso, na Porque verdade, mas esse é o ponto. Teve uma fase na minha vida que quando eu olhava para dentro, doía. Mas aí eu tinha uma coisa que era o serviço, de oferecer. E aí eu fui por ali. E aquilo foi muito bom, porque aí eu pude cuidar de mim depois. Pude olhar para mim enquanto eu olhava para os outros. Então eu via que a gente tava junto, eu tava junto dos outros. Tava tudo certo. e quando os outros Mas não eu não, estiver do seu lado? naquela fase eu precisava olhar para os outros. Mas tem Não um tinha outra momento que coisa não para tem fazer. ninguém do seu lado. Tipo, que tá você e Mas, você mesmo. se, mas sempre tem alguém, sabe? Sempre tem alguém que pode receber um pensamento positivo teu. Então, foco no Sempre, pensamento e me esqueça mesmo. se, isso. Sempre tem alguém que pode receber uma bênção. Isso eu percebi também. Às vezes eu estava em lugares muito distantes e eu podia sentir e enviar energias para as pessoas. Isso podia acontecer. Tipo no retiro, né? Não só no retiro também, mas os nossos corpos, eles não existe outro tempo e outro espaço. A gente está unificado. Então, quando você sente que você envia coisas boas para as pessoas, elas recebem aquilo. Eventualmente alguém liga para a gente, né? Porque a gente pensou na pessoa, ela liga para a gente. Imagina, como que se explica isso? Isso não tem como explicar. Aconteceu isso Então, agorinha aqui. então quando eu mando bênçãos para o universo, as pessoas recebem as bênçãos. Se eu mando 24 horas de bênçãos, as pessoas recebem aquilo. Eu com certeza evitei uma um caçador de matar um pássaro. Ao mesmo tempo, eu dei de comer a esse caçador. Ao mesmo tempo, uma pessoa estava carente, eu consegui oferecer apoio. Né? Pela energia. Pela energia. O universo funciona por magia, por criação.
Então, a gente é parte disso. A gente é parte disso. Por isso que Marcelo falou que da compaixão a sabedoria se revela. Claro, porque a compaixão, ela tem essa natureza, né, criativa. Ela sabe acolher, ela sabe oferecer, ela sabe apoiar, ela sabe transformar, ela sabe relaxar. Se você só fizer isso, isso é muita coisa. Só compaixão e só amor, isso é muita coisa, muita coisa. Mas eu preciso olhar a minha vida por aí, sabe? Botar essa meta, esse sinal na minha vida. Tranquilo, Luiz? Uhum. Alguém mais quer falar? Tem pessoas novas aqui. Sejam bem-vindos. Vocês devem ter recebido e-mails. Sim, já. Então tá. Então a gente vai fazer a dedicação. Vocês estão gostando do estudo assim? Deixa eu ver para vocês todos. Peraí. A Isla já tá fazendo coisa. Eu tô precisando desenvolver a parâmetro da paciência, eu acho. É isso. Essa. É essa que eu preciso. Então, vocês estão bem? Vocês estão gostando do estudo assim? Sim. Tô gostando. Quantos por cento de novatos hoje? Eu gostei bastante também. Muito bom. Acho que deve ter tido 3 ou 4. Tem alguns que eu não vejo faz um tempo. Mas Tem os teve repetentes, olá. a Isla repetente. Celso está ali escondido no escuro. Eu não vejo faz um tempo. Então tá. Então vamos fazer a dedicação. Pode botar agora, Isla. E a dedicação é super importante, porque é isso que você tava falando no final, né? Isso. Tá sempre oferecendo e a gente pode oferecer sempre. Inclusive essa Isso. prática que a gente acabou de fazer. Isso. Que as pessoas no seu leito de morte, que elas recebam conforto. Isso é bem importante a gente fazer. Né? Que todos os seres, diante das necessidades deles, que eles possam receber as bênçãos específicas que eles esperam receber. Isso é bem importante. Que eles tenham o que eles aspiram ter. Isso é bem importante. Eu agradeço a vocês, a cada uma, do fundo do coração, para a gente poder se encontrar aqui hoje. Então, vamos lá. Ao longo de minhas muitas vidas e até esse momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Posso doença, guerra, fome e sofrimento, diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, imediatamente despertar para perceber a manifestação da sabedoria pura nos dedica fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e pressas auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, para que possa alcançar as mesmas qualidades. Nesse exato momento, posso nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento seriam ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescerem e possa a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Segunda prece antes do final.
Que a extensiva tradição do grande ordem se estenda como o espaço, e o esplendor dos tesouros espirituais, que são sua atividade iluminada, brilhe pelas 10 direções, que os sinais da virtude irradiem-se até preencher os campos longínquos da terra e os ensinamentos durem e floresçam. Boa noite, pessoas. Noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite, Tenham João. bons Obrigada. sonhos, tragam benefício aos seres, de Obrigada. manhã, de tarde, de noite, Boa noite. sozinho ou acompanhado, sozinhas ou acompanhadas. Boa noite. Gerem intenção, Obrigada, João. tá bom? Então amanhã tem Zoom da motivação.